Bom dia, na graça e na paz do Senhor Jesus, meus amados irmãos. Que a graça e a paz do Senhor esteja sobre as nossas vidas neste novo dia, nesta sexta-feira, 30 de agosto de 2024. Agosto está terminando. E nós voltamos aqui para ler a palavra, continuar a leitura da palavra de Deus, hoje lendo Josué capítulo 4, mas já quero dizer que após esta leitura eu vou abordar uma profecia para a nossa época. Eu diria que essa profecia ainda não está se cumprindo, mas está na iminência de se cumprir. Apenas um versículo ao qual eu vou fazer referência está ligado ao que eu falei no vídeo anterior, na profecia que eu comentei no vídeo anterior sobre o grande mover do Espírito Santo sobre o mundo nos últimos tempos, na véspera da volta do Senhor Jesus. Mas vamos lá então à leitura de hoje. Josué capítulo 4, a partir do versículo 1 diz: Quando toda a nação terminou de atravessar o Jordão, o Senhor disse a Josué: Escolha 12 homens dentre o povo, um de cada tribo, e mande que apanhem 12 pedras do meio do Jordão, do lugar onde os sacerdotes ficaram parados. Levem-nas com vocês para o local onde forem passar a noite. Então o pessoal estava do lado esquerdo do Jordão, agora eles atravessaram para o lado direito do Jordão. E eu estou falando lado esquerdo e direito baseado na direção em que a água corre, né? O lado esquerdo é o lado do nascente do sol e o lado direito é o lado do poente, na direção do mar Mediterrâneo, certo? E agora então Deus dá a Josué essa ordem. Os sacerdotes ficaram no meio do Jordão quando o Jordão secou-se para que o povo de Israel passasse. Os sacerdotes ficaram com a arca no meio do Jordão. E agora Deus manda que escolha 12 homens e eles peguem 12 pedras do meio do Jordão e levem para o outro lado para, vamos dizer assim, para ser um memorial daquele momento especial. Versículo 4, Josué convocou os 12 homens que escolhera dentre os israelitas, um de cada tribo, e lhes disse: Passem adiante da arca do Senhor, o seu Deus, até o meio do Jordão. Ponha cada um de vocês uma pedra nos ombros, conforme o número das tribos dos israelitas, portanto 12 pedras. Elas servirão de sinal para vocês. Olha essa afirmação no verso 6. Elas servirão de sinal para vocês. Em outras leituras anteriores eu já falei dos sinais, dos pactos de Deus. Isso aqui não é um pacto. Mas eu quero abordar a questão do sinal que Deus diz. Isso aqui vai ser um sinal, uma espécie de memorial, para recordar aquela travessia milagrosa pelo Jordão. Voltando à questão do sinal. Quando Deus fez um pacto com Noé, após o dilúvio, que nunca mais destruiria a terra com águas de dilúvio, Deus colocou um sinal no céu, que é o arco celeste, é o sinal do pacto. Quando Deus fez um pacto com Abraão de que Abraão seria uma grande nação, Deus o transformaria numa grande nação. E que Deus abençoaria essa nação e que essa nação iria andar nos caminhos do Senhor, nas leis do Senhor. Deus também estabeleceu um sinal do pacto, que era a circuncisão de todo menino do sexo masculino. No 8º dia deveria ser circuncidado. Quando Deus fez um pacto com o povo de Israel lá no Monte Sinai, e deu-lhe a lei, inclusive o resumo da lei nas tábuas de pedra com os 10 mandamentos, Deus deu-lhes um sinal, e o sinal era o sábado, está lá em Êxodo capítulo 31. O sábado, a guarda do sábado era um sinal, um lembrete. O sinal é um lembrete. Olhar para o arco celeste lembra-se do pacto de Deus com Noé. O judeu olhar para o órgão sexual do menino circuncidado é um lembrete de que eles são o povo de Deus. O israelita repousar no sábado era um sinal do pacto de andar na lei do Senhor para receber a bênção do Senhor.
E agora Josué manda que tirem 12 pedras do meio do Jordão para amontoar lá, para ser um sinal, um lembrete da intervenção de Deus a favor do seu povo, que foi abrir o Rio Jordão para que o povo, secar na verdade o Rio Jordão para que o povo passasse. Nós cristãos temos um pacto com Cristo e esse pacto tem um sinal, e esse sinal é o cálice da ceia do Senhor. Lá em Mateus capítulo 26, a partir do versículo 26, quando Jesus celebra a ceia com os seus apóstolos, em dado momento ele pega o cálice e diz: esse cálice é o novo pacto no meu sangue, faze isso todas as vezes que eu beberdes em memória de mim. Olhar para aquele cálice do vinho leva-nos a recordar o sangue de Jesus que foi derramado na cruz em nosso lugar. Esses marcos históricos são importantes para o povo de Deus, como aquelas pedras iriam lembrar os israelitas de Deus secando o Jordão para que eles pudessem passar. Vamos continuar a leitura, segunda parte do versículo 6. O versículo 6 todo. Elas, as pedras, servirão de sinal para vocês. No futuro, quando os seus filhos perguntarem: que significam essas pedras? Respondam que as águas do Jordão foram interrompidas diante da arca da aliança do Senhor. Quando a arca atravessou o Jordão, as águas foram interrompidas. Essas pedras serão um memorial perpétuo para o povo de Israel. E aí nós não devemos nos esquecer que o perdão dos nossos pecados e a nossa reconciliação com Deus se deu por meio do sacrifício de Cristo. E esse sacrifício é representado pelo cálicezinho do vinho, que representa o seu sangue derramado na cruz em nosso lugar. Da mesma forma como o israelita iria contar para os seus filhos o significado daquelas pedras, nós devemos contar para os nossos descendentes, nossos filhos e netos, o significado do sangue representado pelo cálice. Foi o preço para a nossa salvação, a nossa reconciliação com Deus. Versículo 8. Os israelitas fizeram como Josué lhes havia ordenado, apanharam 12 pedras do meio do Jordão, conforme o número das tribos de Israel, como o Senhor tinha ordenado a Josué, e as levaram ao acampamento onde as deixaram. Josué ergueu também 12 pedras no meio do Jordão, no local onde os sacerdotes que carregavam a arca da aliança tinham ficado, e elas estão lá até hoje, até quando esse livro foi escrito. Hoje eu acho que é impossível que elas ainda estejam lá, não sei, a não ser que fosse uma intervenção divina. Tanto as que ficaram no meio do Jordão, quanto as que foram amontoadas fora do Jordão. Verso 10. Os sacerdotes que carregavam a arca permaneceram em pé no meio do Jordão até que o povo fez tudo o que o Senhor ordenara a Josué por meio de Moisés. E o povo atravessou apressadamente. Quando todos tinham acabado de atravessar, a arca do Senhor e os sacerdotes passaram para o outro lado, diante do povo. Os homens das tribos de Ruben e de Gade, da metade da tribo de Manassés, atravessaram preparados para lutar à frente dos israelitas, como Moisés os tinha orientado. Apesar deles terem herdado a terra do outro lado do Jordão, do lado que apontava para o nascente, mas o compromisso é que eles fossem ajudar seus irmãos na guerra para conquistar a terra do outro lado, até que todos estivessem com as suas heranças. Versículo 13. Cerca de 40 mil homens preparados para a guerra passaram perante o Senhor rumo à planície de Jericó. 40 mil homens das tribos Gade, Ruben, Gade e metade da tribo de Manassés. Verso 14. Naquele dia o Senhor exaltou Josué à vista de todo Israel, e eles o respeitaram enquanto viveu, como tinham respeitado Moisés. Então essa intervenção divina a favor do seu povo na liderança de Josué deu credibilidade a Josué como líder. Verso 15. Então o Senhor disse a Josué: ordene aos sacerdotes que carregam a arca da aliança que saiam do Jordão, e Josué lhes ordenou que saíssem.
Quando os sacerdotes que carregavam a arca da aliança do Senhor saíram do Jordão, mal tinham posto os pés em terra seca, as águas do Jordão voltaram ao seu lugar e cobriram como antes as suas margens. Então, a água voltou ao normal quando os sacerdotes finalmente saíram lá do meio do Jordão. No 10º dia do primeiro mês, o povo subiu do Jordão e acampou em Gilgal, na fronteira leste de Jericó, na direção do nascendo do sol. Agora eles estavam entre o Jordão e Jericó. E em Gilgal, Josué ergueu as 12 pedras tiradas do Jordão, que era o memorial daquela intervenção divina. E aí ele diz, verso 21, disse ele aos israelitas, no futuro, quando os filhos perguntarem aos seus pais, que significam essas pedras, expliquem a eles, aqui Israel atravessou o Jordão em terra seca, pois o Senhor, o seu Deus, secou o Jordão perante vocês até que o tivessem atravessado. O Senhor, o seu Deus, fez com o Jordão como fizera com o Mar Vermelho, quando secou diante de nós até que o tivéssemos atravessado. Ele assim fez para que todos os povos da terra saibam que a mão do Senhor é poderosa e para que vocês sempre temam o Senhor, o seu Deus. E para finalizar aqui essa parte, essa orientação de Deus por meio de Josué para que o povo contasse para os seus descendentes nos chama a responsabilidade. Nós devemos compartilhar o evangelho com os nossos descendentes, com os nossos filhos e netos. Nós não podemos relegar esta responsabilidade à igreja. Isso é responsabilidade individual de cada pai e cada mãe cristão. De inculcar, a palavra de Deus manda inculcar a palavra na mente e no coração dos filhos. Muitos pais são muito omissos, displicentes no cumprimento dessa responsabilidade de ensinar os filhos a palavra de Deus, o evangelho de Jesus Cristo. E aí depois, lá na frente, vão lamentar, chorar, porque os filhos não querem andar nos caminhos do Senhor. Muitos pais não levam a vida cristã a sério, com a seriedade que requer. Eu vi uma frase um dia desse numa rede social que eu concordei 100%. Ele diz, quando a igreja é opcional para os pais, ela se torna desnecessária para os filhos. Se os pais tratam a igreja como qualquer coisa, no dia que dá tempo a gente vai lá, no dia que não tem outra coisa para fazer, a gente vai, está ensinando os filhos que a igreja não é importante. A gente ensina mais com o exemplo do que até com as próprias palavras. Que Deus aplique a sua palavra aos nossos corações. Se você gostou desse conteúdo, comenta aí no vídeo, né, nos comentários desse vídeo. Se gostou, se não gostou, se concorda ou discorda, ou alguma coisa que eu mencionei. Se quer destacar algo que eu não destaquei, comenta aí nos vídeos. Não saia sem deixar um like nesse vídeo. Se não gostou, deixa um dislike, tá tudo certo. Compartilha nos seus grupos de WhatsApp, no seu Facebook, no X. Se o X continuar funcionando pelos próximos dias, porque está o maior away aí no Brasil, de que alguém que tem se imposto sobre a nação, né, que está ameaçando interromper o funcionamento do antigo Twitter aqui no Brasil. Não vou nem entrar nesse detalhe, mas compartilhe com os seus amigos. E se não gostou, eu vi alguém dizer isso, compartilha com os seus inimigos, tá tudo certo. E se alguém está nos assistindo, gostou desse conteúdo e ainda não está inscrito no canal e quer continuar acompanhando a leitura diária de um capítulo da Bíblia, está convidado a se inscrever aí no nosso canal. Beleza? Mas vamos para o assunto profético de hoje. E eu quero comentar só um versículo aqui antes da oração final. No vídeo de ontem nós falamos sobre o grande mover do Espírito Santo, que eu particularmente acredito que virá junto com a grande tribulação. Jesus disse, haverá uma tribulação tão grande como nunca houve desde o princípio do mundo até agora e nem jamais haverá. Jesus chega ao ponto de dizer, se aqueles dias não fossem abreviados, ninguém se salvaria, mas por causa dos escolhidos, aqueles dias serão abreviados. E aí nós lemos no vídeo de ontem que Joel, o profeta Joel, anunciou um grande mover do Espírito Santo
com sinais, prodígios no céu e na terra, alcançando crianças, idosos, homens, mulheres, todo mundo, atingindo, sendo alcançado, tocado com sinais, maravilhas da intervenção divina. Então, quando eu digo que não sei se a igreja vai ou não passar pela grande tribulação, mas quem viver verá, e se for para passar pela grande tribulação, que é o lado desafiador e difícil, apesar de que o Senhor Jesus disse, eu estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Quando a igreja é perseguida, ela é avivada. A igreja, eu digo isso, é uma convicção minha de alguém criado na igreja desde a infância. Eu tenho quase 56 anos. A igreja no Brasil está essa bagunça, esse mau testemunho, essa coisa lamentável, a situação espiritual da igreja do Senhor Jesus no Brasil, por exemplo, porque ficou muito fácil ser evangélico aqui. Vai ser muito bom vir uma perseguição, uma oposição, porque aí quem é verdadeiramente nascido de novo vai ser conhecido. Isso é como uma peneira que a igreja vai passar. E aí vai se manifestar quem realmente está comprometido com Cristo, disposto a dar a vida pelo Evangelho. E essa peneira vai viabilizar esse grande mover do Espírito Santo, esse grande avivamento. A igreja verá intervenções divinas como nunca foi visto na história da humanidade. E é nessa mesma linha que eu sigo, lendo agora Mateus capítulo 24, versículo 14. Abra sua Bíblia e confira e marca esse versículo aí na sua Bíblia. Mateus 24, 14, Jesus, você pode ler o Mateus 24 todo. E desde o começo Jesus está respondendo aos seus discípulos, seus apóstolos, quais seriam os sinais da sua vinda e do fim do mundo. Pode ler aí no começo do capítulo. E um dos sinais é o versículo 24. Ele diz, este evangelho do reino será pregado em todo o mundo como testemunho a todas as nações e então virá o fim. Antes do fim, o evangelho vai alcançar o mundo. Ainda existem muitas nações que não ouviram falar de Jesus. Ainda existem muitos povos que não conhecem nem sabem que existe um livro chamado Bíblia, que é seguido por milhões de pessoas no mundo todo. Muitas pessoas ainda não tiveram a oportunidade de decidir se abandonar os seus pecados e entregar suas vidas a Cristo. E Jesus está dizendo que essas pessoas serão confrontadas com o Evangelho. Não é que elas vão se converter, todas. Mas elas vão ter, o mundo todo vai ter a oportunidade de ouvir do Evangelho de Jesus. E aí eu quero dizer o seguinte, eu creio que essa profecia se cumprirá juntamente com as duas outras profecias, da grande tribulação e do grande mover do Espírito Santo. Uma das coisas interessantes nas cartas às 7 igrejas do Apocalipse, lá em Apocalipse 2 e 3, se você quiser ler, eu sugiro que você leia. A última igreja é a igreja de Laodiceia. E a igreja de Laodiceia, Jesus disse que ela está dizendo, eu estou enriquecido, eu não tenho falta de nada. E aí Jesus diz para ela, você não sabe que você é miserável, pobre, cego e nu. Essas palavras se aplicam à igreja brasileira. Eu estou falando da igreja brasileira, que é a que eu conheço. E pelo que eu ouço falar sobre a igreja em outros países, inclusive Estados Unidos e Europa, países europeus, essa palavra se aplica à igreja em vários lugares do mundo. Uma igreja rica, não sente falta de nada. Uma igreja que tem grandes templos, muitos cantores, tecnologia de ponta, recursos financeiros, mas falta poder do Espírito Santo. Essa igreja só com tecnologia, recursos, cursos de teologia, literatura e gente, não é suficiente. Essas coisas são importantes e têm o seu lugar no cumprimento da missão. Mas a igreja só pode cumprir essa profecia no poder do Espírito Santo, porque o evangelho pregado sem o poder do Espírito Santo não vai produzir o fruto necessário.
E eu estou dizendo isso para conclamar o povo de Deus. Ore, povo de Deus, e peça o avivamento. Peça o mover do Espírito Santo. Vocês que me acompanham nesse canal todo dia escutam eu orar dizendo: Senhor, que o seu povo que se chama pelo seu nome se humilhe, ore, busque a sua face e se converta dos seus maus caminhos, para que o Senhor ouça do céu, perdoe o nosso pecado e sare a nossa terra. Esse versículo lá de 2 Crônicas 7,14, aliás, 1 Crônicas 7,14, ele não é para o país, para o Brasil, não é para os Estados Unidos, esse versículo hoje se aplica à igreja do Senhor Jesus, aos cristãos. É a igreja que é o povo que se chama pelo nome do Senhor e que precisa se humilhar e orar e buscar a face do Senhor e se desviar dos seus maus caminhos, ou seja, se santificar, para que haja esse grande mover do Espírito que venha alcançar o mundo todo com o Evangelho de Jesus Cristo. É o único meio de alcançar o mundo todo. Eu sou criado na Igreja Batista, sou pastor batista, filho de pastor batista, pai de pastor batista. Estudei em colégio batista, estudei em seminário batista. E a nossa denominação batista realiza um trabalho missionário muito expressivo. Nós temos as nossas convenções estaduais que investem em missões em cada estado, no caso a Convenção Batista Goiana, investe em missões no estado de Goiás. Nós temos a Junta de Missões Nacionais que investe em missões no Brasil. E nós temos trabalho excepcional de recuperação de viciados nas chamadas Cristolândias. Em vários estados brasileiros, inclusive aqui no estado de Goiás, nós temos uma Cristolândia feminina. E lá no Distrito Federal temos Cristolândia masculina e feminina. Os batistas brasileiros se unem anualmente para enviar missionários e levantar recursos para missões em vários países do mundo. Nós estamos representados, me parece, em mais ou menos 80 países do mundo, os batistas brasileiros. E eu sou um incentivador e intercessor a favor desta obra, ela é importante. E aí, mais uma coisa que eu quero dizer: quando houver esse grande mover do Espírito Santo, aqueles que já estão engajados nessa obra serão poderosamente sacudidos pelo Espírito e eles vão ter colheitas muito fartas de vidas rendidas ao Senhor Jesus. Então, do jeito que nós estamos fazendo atualmente, há um certo resultado, mas longe daquilo que será alcançado neste grande mover do Espírito Santo a nível mundial. O povo de Deus vai ver coisas excepcionais como nunca vimos com as manifestações. Eu particularmente acredito nisso. Se você também acredita, deixa aí nos comentários desse vídeo. Se você discorda de mim também, beleza, deixa aí nos comentários do vídeo. Mas acima de tudo, ore. Ore para que esse evangelho do reino seja pregado no mundo todo, em testemunho a todas as nações, para que venha o dia em que a igreja do Senhor Jesus se encontrará com ele, para estar com ele para sempre. Ore, clame ao Senhor, santifique-se, consagre-se ao Senhor, deixe-se usar pelo Senhor e que ele mesmo aplique a sua palavra aos nossos corações. Vamos orar e orar especificamente por esta obra, nosso Deus e nosso Pai. Louvado seja o santo nome do Senhor pelas incontáveis bênçãos com que o Senhor nos tem abençoado. Obrigado pela noite de paz, obrigado pelo novo dia, nova oportunidade, novas experiências e novos aprendizados. Obrigado pelo conforto da nossa cama, pelo acordar com saúde. Obrigado por poder começar esse dia meditando na palavra, unidos no só Espírito. Obrigado por esse meio de comunicação pelo qual nós podemos nos unir em torno da sua palavra e alimentar o nosso espírito. Obrigado pelo lar, pela família, pelo pão de cada dia, pela proteção, pela direção que o Senhor tem dado às nossas vidas. Muito obrigado, Senhor, pelo trabalho com que cada um ganha o sustento da sua família. Ó Deus maravilhoso, muito obrigado pelos livramentos, pela proteção, nos livrando de pessoas más, nos livrando de acidentes, nos livrando de doenças, nos livrando de qualquer ataque do inimigo,
preservando a nossa vida. Obrigado, meu Deus, por Jesus Cristo, nosso Senhor, que é a maior de todas as bênçãos, seu sacrifício em nosso lugar, o perdão dos nossos pecados, a nossa reconciliação com o Pai. Ó Deus, o livre acesso à sua presença em oração. Tudo isso graças ao nosso Senhor Jesus Cristo, meu Pai. Por isso, Pai, nós clamamos em nome de Jesus, aviva a sua obra no meio dos anos. Ó Deus, manifesta a sua graça na vida do seu povo. Que o seu povo que se chama pelo seu nome se humilhe, ore e busque a sua face e se converta dos seus maus caminhos, para que o Senhor ouça do céu, perdoe o nosso pecado, sare a nossa terra. Ó Deus maravilhoso, aviva os pastores, evangelistas, missionários. Ó Deus, todos os líderes das suas igrejas, para que, ó Deus, sejamos instrumento para conduzir o seu povo no caminho da santidade. No caminho do avivamento, na dependência do Espírito Santo, nós temos consciência, Pai, de que não podemos fazer a sua obra na nossa própria capacidade. Nós precisamos aquele poder do Espírito que veio sobre os apóstolos lá em Pentecostes e que os capacitou ó Deus, a impactar o mundo da sua época com o Evangelho de Jesus Cristo. Reveste o seu povo de visão, reveste o seu povo de perseverança, reveste o seu povo de sabedoria. Ó Deus, vá à frente de cada missionário que está lá em outro país, às vezes correndo o risco de ser preso, de ser expulso do país, até quem sabe de ser morto. Há países onde servos do Senhor morrem por causa da fé em Cristo. Sustenta os seus servos da sabedoria, faça frutificar o trabalho das suas mãos em vidas salvas. Ó Deus maravilhoso, promove livramento na vida dos seus servos, glorifica o seu santo nome, manifesta a sua graça no meio do seu povo. Move o seu povo para a oração, levanta novos vocacionados para a obra missionária, para o pastoreio, ó Deus. Move o seu povo para contribuir, levantar os recursos econômicos para o sustento dos missionários lá nos campos missionários. E move o seu povo para contribuir com liberalidade para o sustento dos missionários. Para que em tudo o nome do Senhor seja glorificado através das nossas vidas. É a nossa petição que fazemos agradecidos. Em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Meus amados irmãos, muitíssimo obrigado pela sua companhia. Esperamos que esta palavra tenha sido edificante para cada um dos meus irmãos. Se Deus quiser, amanhã às 5h30 da manhã estaremos aqui de volta para continuar a leitura da palavra de Deus. Aguardo todos aqui. Um grande abraço a todos.